Olá, paz do Senhor Jesus. Para mim é sempre bom estar aqui e aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Eu tive um cancelamento de uma terapia nesse horário e aí a gente vai trazer um assunto interessante. Como eu vejo terapia em tudo, né? O texto usado hoje para nossa reflexão está em Salmos, no capítulo 10. Gente, Salmos do capítulo 10 todo, mas eu vou separar alguns versículos aqui que eu achei interessante. Esse texto, ele fala da característica dos perseguidores, né? Daqueles que são inimigos do povo de Deus. E aqui tem algumas características muito importantes, porque essas características também são inimigas do movimento terapêutico, tá? Então, achei muito interessante essa similaridade. E no final do texto, no versículo 17 e 18, fala sobre a justiça e tudo, mas fala qual é o comportamento daqueles que Deus guarda, né? Aqueles que são tidos como justos para Deus. E ele fala sobre os mansos, e para a gente ser manso, existem algumas habilidades psíquicas que a gente precisa desenvolver que tem tudo a ver com o movimento terapêutico. Eu não sei se você faz terapia comigo ou faz terapia com outra pessoa, você percebe que a pessoa fica mais calma, fica mais mansa, porque um dos resultados do movimento terapêutico, né, é o autoconhecimento, é a autorregulação, né? É o conhecimento, é nomear as relações, é fazer a métrica das ações e reações, conhecer os gatilhos. E quando a pessoa começa nesse movimento, ela acaba por si só ficando mais calma. E aí ela acaba tendo aí mais mansidão nos seus comportamentos. Mas vamos ao texto. Aqui no versículo 2 diz que o ímpio ele é arrogante. Gente, tem um versículo que diz o seguinte, que o princípio da sabedoria é a humildade, né? O temor a Deus e a humildade. E a arrogância ou orgulho precede a queda. Mas, irmã Larusca, por que a arrogância ela é tão prejudicial no movimento terapêutico? Gente, quando o paciente ele se mostra em um estado arrogante, a gente tem que esperar a arrogância passar. A gente tem que deixar ele desabafar, a gente tem que deixar ele descompensar, a gente tem que deixar ele reagir negativamente àqueles gatilhos que ele está tendo durante a vida dele. Nenhum acréscimo é feito ante a um paciente arrogante. Né? Porque, vamos supor, o arrogante, ele tem muita certeza da sua forma de pensar. Ele tem muitas certezas dos seus pensamentos automáticos e não automáticos. Só que pense comigo, uma pessoa que está procurando ali um movimento terapêutico em detrimento de um transtorno mental, em detrimento de uma depressão, em detrimento de uma distimia, em detrimento de uma ansiedade, é uma pessoa que a forma com que ela olha a vida, se não for algo intenso, muito externo. Vou dar um exemplo. Eu perdi minha mãe, né? Eu estou em luto por causa da minha mãe, eu estou em luto por causa de um divórcio. É claro, essa pessoa vai passar um tempo ali de tristeza, de distimia e até de depressão. Agora, quando essa pessoa não vive algo parecido e ela está em pânico, ela está em ansiedade, ela está em depressão, gente, é porque a forma psíquica, a existência psíquica dessa pessoa não tá legal, não é? Porque se tivesse leve, se tivesse bacana, se tivesse legal, se tivesse harmônico, essa pessoa não estava em crise. Por que essa pessoa está em crise? Porque a forma com que ela administra as emoções e os pensamentos não estão funcionando. E eu acho muito interessante quando existe uma constatação
ou encaminhamento psiquiátrico, que esse paciente enfim, dirigido a um tratamento terapêutico, e esse paciente vem para a terapia com uma arrogância, ou seja, com uma certeza de que a forma que ela vive, a forma que ela existe, a forma que ela pensa, a forma que ela maneja as emoções é muito boa. Porque, vou dar um exemplo. Estou eu buscando um terapeuta porque eu tenho problemas em administrar a minha raiva. E aí, em detrimento da minha raiva, eu faço um monte de besteira e ninguém consegue conviver comigo porque eu sou uma pessoa insuportável. Né? Nesse momento, quando eu busco um tratamento terapêutico, se eu vou cheia de arrogância, nossa, mas você não acha que você precisa, de repente, buscar estratégias para dissipar essa ira? Eu não acho nada, não. Eu sou muito boa, eu acho que eu tenho que resolver os meus problemas assim mesmo, na base da bolacha. Quem ficam querendo me fazer de otária? Eu não sou otária, não. Ou seja, extrema arrogância, né? Você não acha que você precisa ter uma postura de maior compreensão? Não. As pessoas é que tem que mudar. Eu não tenho que mudar nada, não. Isso é uma posição de extrema arrogância. E vou falar, muito difícil um paciente com arrogância conseguir algum tipo de frutos, algum tipo de resultado rápido em um movimento terapêutico. A gente precisa ir lá na infância, saber o que aconteceu, tá se protegendo do quê, tá com medo do quê. E aí, ó. Então, assim, a arrogância, com certeza, a Bíblia fala, né, desse entrave, né, da pessoa que ela é ímpia. E aqui eu quero fazer um interface, quero fazer uma comparação de que essa arrogância, ela também prejudica demais o movimento terapêutico e de autoconhecimento. E Davi nomeia essas pessoas como pessoas ímpias, né? E aqui eu não quero dizer que a pessoa arrogante é ímpia, de jeito nenhum. Eu só quero dizer que a arrogância também prejudica a análise e o movimento terapêutico, os resultados do movimento terapêutico. A arrogância é um estado de negação gigante, né? O estado de negação é um dos estados mais complicados para a gente manejar na terapia e também paralisa o movimento terapêutico. 2, deixa eu fechar aqui. 2, ali no versículo 4, fala do orgulho, que é mãe da arrogância, né? O que é o orgulho, irmã Aruz? O orgulho é quando você tem um eu muito fragilizado, você tem um ego muito fragilizado, você tem uma estima muito fragilizada. Então, nesse momento, você precisa de uma capa para proteger esse eu infantilizado, esse eu fragmentado, esse eu machucado. E aí, essa capa eu chamo de orgulho. Né? É muito difícil uma pessoa que não... Porque, gente, o movimento terapêutico, ele é um movimento de olhar para si. Sabe? A gente... Muito engraçado, né? Você deve estar pensando, por que a terapeuta pergunta tanto da minha mãe? Por que a terapeuta pergunta tanto do meu pai? Por que a terapeuta pergunta tanto do que eu acho, do que as pessoas acham? É porque quando você fala, né, que uma determinada pessoa te trata de uma determinada forma, significa que você mesmo se trata dessa forma. Né? Quando você pensa, é muito engraçado, né? Mas ela me olhou estranho. Mas ela te olhou estranho por quê? Não sei, eu acho que ela não gosta de mim. E aí, nesse momento, o terapeuta lê. Existe um problema aí. Na verdade, ela não gosta dela mesma. E quando ela não gosta dela mesma, ela acha que todo mundo não gosta dela.
Percebeu? Então, na verdade, a gente não tá nem aí porque a tua mãe pensa, a gente não tá nem aí porque o teu pai pensa. A gente, na verdade, a gente não tá nem aí para a mente dos outros. A gente está preocupado com o que acontece na sua mente. E é muito comum que pacientes espelhem em pessoas próximas aquilo que, na verdade, ela pensa dela mesma. É por isso que a gente pergunta. Eu orgulho. E aí, uma vez constatado isso, né? Vou dar um exemplo. Dessa questão, porque a irmã me olhou com uma cara feia na igreja. Por que ela te olhou com cara feia? Não sei, eu acho que ela não gosta de mim. Como é que o terapeuta lê isso? Ela se sente deslocada nesse lugar. Vamos analisar por quê, o que está gatilhando esse deslocamento. E ela não gosta de si mesma. Por que ela não gosta de si mesma nesse ambiente? A gente precisa analisar. E aí, quando a gente traz para a realidade, mas espera aí, foi ela que te olhou estranho? Ou você que percebeu, você ficou insatisfeita? Será que não é você que não gosta de si mesmo? Aí o orgulhoso diz, é ruim, hein? Eu me amo, eu me adoro, querida, eu sou o máximo. Pronto, acabou o movimento terapêutico. Porque a pessoa não consegue olhar para dentro de si e ser sincera com as suas próprias emoções. E aí fica muito difícil os desdobramentos desse movimento terapêutico. Versículo 4 também fala sobre a não existência de Deus. E aí, gente, seja qual for a sua fé, eu sou cristã, né? Preciso, né, deixar isso claro aqui. A maioria das minhas pacientes também são cristãs. Mas eu preciso dizer isso, que o fato de você não ter uma espiritualidade, Larusca, eu acredito no Deus vulcão, não importa, né? Existem estudos científicos que comprovam que pessoas que possuem desenvolvimento espiritual, que buscam desenvolvimento espiritual, são pessoas que têm mais saúde mental. E aí, no versículo 4, quando fala que os ímpios cogitam a ideia de que não há Deus, além disso ser uma questão, né, de incredulidade do próprio texto, dentro do movimento terapêutico, a falta de desenvolvimento de uma espiritualidade também prejudica a saúde mental. É necessário uma espiritualidade. E aí você precisa buscar uma espiritualidade que te atenda. Mas é importante o desenvolvimento da espiritualidade. É importante pensar nesse ser espiritualizado para que se encontre saúde mental. É importante, ajuda, facilita. Tá certo? Larusca, eu preciso de ter a minha espiritualidade desenvolvida para ter saúde mental? Não. A psicologia trabalha com técnicas, mas ajuda. Ajuda bastante. Tá? É muito bom a espiritualidade, né? A esfera da espiritualidade ajuda o indivíduo a significar e ressignificar circunstâncias que pela materialidade demoraria um prazo maior. Essa é a verdade, né? Vou dar um exemplo aqui. De repente você está passando por um processo de divórcio, né? E aí você fica ali tentando, na materialidade, buscar uma razão pela qual aquele relacionamento acabou. É possível? Claro que é. Só que quando você parte de um pressuposto de que foi Deus que quis, você se abre para múltiplas possibilidades de ressignificar esse rompimento. Então é interessante. Tá? A espiritualidade é interessante. Busque desenvolver a sua espiritualidade. Versículo 6. Não ver a minha diversidade. Entra casadinho com orgulho. Eu não consigo ver na minha vida o que está me prejudicando. Eu não consigo ver onde as minhas emoções estão me prejudicando. Eu não consigo ver onde os meus comportamentos estão me prejudicando. Eu não consigo ver quem é o meu adversário. E aí, gente, o meu pior adversário sou eu. Olá, Fábio. Bem-vindo. O meu pior adversário sou eu. Sou eu. E aí, quando eu não encaro esse adversário, trato dele, cuido dele, conheço ele, vejo ele, eu não vou conseguir modulá-lo.
Então é importante a gente também encarar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas angústias, os nossos calabouços. É importante. Os nossos desejos, os nossos recalques, não é? As nossas opressões, as nossas repressões. É importante a gente conhecer o nosso adversário para que a gente tenha saúde mental, e o maior adversário somos nós mesmos. Aqui no versículo 7, fala sobre a malícia e a maldade. Gente, eu acho que de todos aqui esse é o pior. Por quê? Porque tem gente que busca um tratamento terapêutico não para melhorar, tá? Busca um movimento terapêutico para buscar razão em algo. Gente, a terapia não vai dizer que você tem razão. Nossa, a terapeuta vai dizer para você: não, você está cheio de razão. Você está cheia de razão. Você está certa, errada. Gente, terapia não é para isso. Terapia é para entender por que você pensa assim. Quando que isso foi construído? Em que momento isso foi construído? Como você se sente em relação a isso? Então, essa malícia que rola no movimento terapêutico, no sentido de buscar terapia para alguém, te dá subterfúgios para você continuar vivendo da maneira que você está vivendo. Não vai rolar. Isso é malícia. Isso é maldade, sabe? Tem gente que usa movimento terapêutico, gente, para fazer chantagem emocional nos outros. Ah, porque a minha terapeuta me disse, a terapeuta disse nada. Minha terapeuta me disse que eu tô certa, que eu sou ótima, que quem tem que mudar é você. Terapeuta, meu Deus! Ai, que a terapeuta me disse que você não me ama nada, que eu tenho que me separar de você. Ai, gente, a terapeuta não disse isso, não. Então, assim, a maldade e a malícia, né? Você não está buscando um set terapêutico para o autoconhecimento. Você está buscando um set terapêutico para continuar manipulando e continuar vivendo da mesma maneira que você está vivendo. E isso prejudica muito o próprio movimento terapêutico. A malícia e a maldade. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O que aparece de gente que me chama no Insta, me chama no Facebook para agendar uma avaliação terapêutica. E aí, quando você vê, a pessoa não quer um tratamento terapêutico, ela quer te cantar. Ai, gente, por favor, você que já pensou nessa estratégia, me poupe, tá bom? Então, assim, a malícia e a maldade prejudicando aí um movimento terapêutico. A pessoa que fica querendo te cantar, ela não vai querer saber da vida dela, não vai querer saber das emoções dela. Ela fica gofando. Ai, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou lindo, porque eu sou espetacular. Eu fico, ai, Jesus, me poupa, me paga para perder o tempo dele e o meu. Só Jesus na causa. Só a graça. Então, a maldade, a malícia, ou seja, outros objetivos que não o desenvolvimento emocional e pessoal, podem, claro, prejudicar o andamento terapêutico e, pela Bíblia, também prejudica aí uma vida com Deus. Uma pessoa, os seus caminhos são sempre atormentadores, gente. A análise, principalmente a análise, ela requer racionalidade. Ela requer que você se autorreflita. E como que uma pessoa vai se autorrefletir se ela vive atormentando ela mesma e os outros? Gente! Então, assim, uma pessoa que é atormentadora, a gente precisa primeiro achar esquemas de regulação emocional para a gente conseguir modular esse comportamento. Não tem jeito, não haverá andamento no movimento terapêutico numa pessoa atormentada. Ah, eu tô atormentada. Tem situações de atormento ou de tormento que a gente precisa encaminhar um psiquiatra. O movimento terapêutico não dá conta. Precisa de um psiquiatra. Tá certo?
Então, também o tormento ou os atormentadores também é um entrave para o movimento terapêutico, e pelo andar da carruagem aqui também é um entrave para uma vida com Deus. Por fim, o versículo 11 de Salmos 10, versículo 11. E diz no seu coração que Deus esqueceu-se dele e nunca será visto. Claro que essa é uma frase extremamente religiosa, mas eu queria trazer para uma questão mais psicológica, né? Você precisa entender que você é resultado dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Tá? Que tudo de ruim, ou parte do que você vive de ruim na sua vida, é resultado dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Se você não tem essa noção de causa e efeito, ação e reação, ação e consequências, você não consegue dar andamento em um movimento terapêutico. Por quê? Porque falta motivação. Tá? Quando o versículo 11 diz aqui que esse coração ele leva em consideração que Deus não olha as suas ações, significa justamente isso. Significa que você acredita que as suas ações não possuem reações e que as suas reações não possuem consequências. E aí, quando a gente parte desse contexto, as pessoas que estão em um set terapêutico não conseguem ter motivação para mudar o comportamento. Se você não entende que a sua raiva ela produz cortisol e ela adoece você, você não vai mudar. Se você não se dá conta de que esse seu comportamento é passivo, essa sua falta de impor limites, essa sua dificuldade de comunicação, isso traz para você consequências, você não muda. Então, o que faz a gente mudar? É perceber que parte daquilo que eu vivo é resultado daquilo que eu faço, ou seja, a vida, o destino e aqui Deus, né, consegue aí usar como consequência do que está acontecendo a posteriori aquilo que nutrimos anteriormente, tá? Nesse contexto de que a vida, o destino, Deus, enfim, o que você chama aí, analisa as nossas reações do presente, né? A vida e a própria mente humana avalia as reações do presente, as pessoas à volta avaliam as suas reações do presente, e isso deflagra em reações do futuro, que pode ser boas ou ruins. Essa percepção de que o que eu faço hoje interfere na minha vida amanhã é fundamental para que eu tenha motivação para mudar alguns comportamentos, alguns esquemas, alguns pensamentos, algumas realidades que eu tenho na minha vida hoje. Tá? Essa é a grande motivação em um set terapêutico, é a mudança. É entender que se você mudar de comportamento hoje, isso vai interferir na sua vida amanhã. Pois bem, e aí lá no finalzinho, no versículo 17, diz assim: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos a eles. Então, quer ser ouvido por Deus, seja manso, né? A Bíblia diz que Jesus, nosso mestre, ele era manso e humilde de coração, né? Então, a mansidão, ela é fundamental para uma vida cristã e fundamental para uma saúde mental, tá? Pessoas que não têm saúde mental não conseguem ser mansos. A mansidão, ela vem de um estado de autoconhecimento, de autorregulação. E, Malarusca, dentro da psicologia, como eu alcanço esse estado de mansidão? Primeiro, vá fazer terapia, tá certo? Se você é muito nervoso, muito descompensado, muito desequilibrado, muito surtado, vá buscar terapia, primeira coisa. Mas aqui eu vou dar um passo a passo
em como você pode buscar essa mansidão para que você tenha conforto no seu coração. As pessoas mansas vivem mais. As pessoas mansas vivem com mais saúde, tá? Não é só na mente, mas também no corpo. Vale a pena ser uma pessoa mansa. E aqui, para quem acredita, né, a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos mansos. Pois bem, primeiro, para você ser uma pessoa mansa, você precisa ter saúde emocional. Você precisa ter inteligência emocional, tá? Mas, irmã Larusca, eu sou uma pessoa muito inteligente. Gente, tem gente que é muito inteligente intelectualmente, mas não tem inteligência emocional, que são inteligências, que são habilidades distintas, tá? Como que eu aumento a minha inteligência emocional? Primeiro, você precisa praticar o autoconhecimento. Como que eu pratico o autoconhecimento? Não é só nascer que você tem que olhar para você e se analisar, não, tá, irmão? Todo dia, quando você acorda, separa um dia, todo dia aí, antes do seu devocional, né? E se analise. Como foi meu dia hoje? O que eu senti hoje? O que me proporcionou sentimentos bons? O que me proporcionou sentimentos ruins? O autoconhecimento, ele é muito importante. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Disso que sou eu, o que veio da minha mãe? O que veio do meu pai? O que é meu? O que foi instituído pelo meio em que eu vivo? Né? O que me faz feliz? O que me faz triste? Qual é o meu sonho? Né? O que eu priorizo? Qual é o meu sentido de vida? O que é importante para mim? É necessário essas análises e esses processos de autoconhecimento. O que me construiu? Não é? É importante. Primeiro passo. Segundo, para aumentar a inteligência emocional, você precisa detectar as suas mudanças emocionais. É muito interessante isso. Quando a gente está fazendo terapia, a gente ensina o paciente a parar. Fiquei triste de repente. Opa, o que eu pensei? Fiquei feliz de repente. O que eu pensei? Né? Essa questão de detectar, opa, eu estava triste, agora eu estou feliz? Eu estava feliz, agora eu estou triste? Eu estava triste, agora eu estou com raiva? Essas mudanças no estado emocional, elas precisam ser detectadas antes de qualquer coisa. A gente precisa, o indivíduo com inteligência emocional, ele detecta as mudanças no seu estado emocional. Ele não vai vivendo no automático. Ele vai detectando essas mudanças no estado emocional. Depois que a gente detecta a mudança, opa, eu estou estranha, estou estranho. O que eu estou sentindo? E é a segunda parte. A inteligência emocional, ela ensina você a detectar as suas mudanças emocionais e a nomeá-las. O que eu estou sentindo? Angústia, raiva, medo, alegria, conforto, prazer. O que eu estou sentindo? Né? Mudei, pulei de um estado para o outro. O que eu estou sentindo? Nomear as emoções é muito importante. Terceiro, essas emoções, elas fazem eu reagir como? Porque às vezes você reage de uma forma abrupta. E a pessoa pergunta, por que você está agindo assim? Você fala, não sei. Né? É muito comum em criança, não sei, porque a criança ela não tem essa inteligência emocional desenvolvida. Mas é importante você entender, quando eu estou com raiva, eu reajo como? Quando eu estou feliz, eu reajo como? Quando eu estou triste, eu reajo como? E dessas reações que eu tenho, elas são legais? Elas suprem? Elas dão conta de extravasar essas emoções? Ou não? Eu preciso mudar essas reações, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que quando tem raiva vai correr. É ótimo. Ai, tô estranha, tô com o quê? Tô com raiva. Opa, vou correr. Dá conta? Tá. Opa, tô com raiva. Reajo como? Gritando com todo mundo, maltratando todo mundo dentro da minha casa.
É funcional isso? Não. Então eu preciso buscar uma outra forma de lidar com essa raiva. Lembrando que as emoções a gente não contém elas, tá? A gente detecta, nomeia e busca reações para essas emoções que sejam saudáveis, que sejam funcionais. Tá? Isso é inteligência. Quando eu tô com raiva, eu me tranco dentro do quarto, fico na minha. É uma forma, tá? Tá magoando alguém? Tá ferindo alguém? Tá chateando alguém? Não, é uma forma, tá bom? Tem que só tomar cuidado com a inibição emocional. Tô com raiva, me tranco. Tô triste, me tranco. Tô frustrado, me tranco. Tô feliz, me tranco. Aí a inibição emocional é outro assunto. Mas, a princípio, a inteligência emocional, ela é isso. Ela é detectar a mudança do humor, das emoções, nomear as emoções e regular as reações dessas emoções. E aí, gente, por fim, não menos importante, é uma pergunta que você sempre precisa se fazer para você buscar a mansidão. Você está aumentando a sua inteligência emocional, você já sabe dar nome às suas emoções, você já buscou reações que sejam funcionais, você para um tempo da sua rotina para se analisar, para pensar sobre você mesmo, para se enxergar, para analisar a sua existência. Uma outra pergunta nesse contexto de análise de existência, análise do seu eu, uma outra pergunta do que além, outra pergunta além da pergunta do que eu sou é: o que me acalma? O que te acalma? Né? O que você gosta de fazer e o que te acalma? Parece ridículo isso, mas tem gente que não sabe. O que te acalma? Gente, o que me acalma é tomar banho quente. O que me acalma é limpar chão. O que me acalma é ler. O que me acalma é estudar. O que me acalma é vir aqui falar com vocês. Entendeu? Então, assim, isso me acalma. Então, é necessário que você busque aquilo que te acalma. O que te acalma? Uma música? O que te acalma? Uma leitura? O que te acalma? Um programa? O que te acalma? O que te acalma? Então, assim, a mansidão, ela, antes de qualquer coisa, ela é uma habilidade que vem de inteligência emocional, de autorregulação emocional e principalmente de autoconhecimento. Então, se você quer ser manso, se você quer ter as suas orações ouvidas por Deus, se você quer ser considerado uma pessoa justa, se você quer herdar a terra, se você quer ser discípulo de Jesus, manso e humilde, busca Deus, siga os passos e faça terapia. Paz!